texto dissertativo argumentativo. Pode ser que você saiba como se escreve. Mas a grande maioria das pessoas, embora saibam dessa pergunta, que é muito simples, quando a gente vê na prática o texto de vocês, a gente percebe que vocês não sabem o que é um texto dissertativo argumentativo. Então, vamos lá. O texto dissertativo argumentativo, ele sempre vai trazer uma tese. E aí, nessa tese, que é a sua opinião sobre o assunto, você vai ter que dizer por que você pensa desse jeito. Então, por exemplo, vamos supor que eu falo que a educação no Brasil é precária. Essa é a minha opinião. Então, eu preciso trazer 2 argumentos, pelo menos, né? Falando de uma redação, por exemplo, com 4 parágrafos, eu preciso trazer 2 argumentos que comprovem a minha tese, ou seja, a minha opinião, certo? Então, eu vou dizer que a educação é precária por conta da inoperância governamental e por conta da desigualdade social, certo? Eu tenho 2 argumentos. Agora, eu vou ter que defender esses argumentos para comprovar a minha tese. Se ligue no projeto de texto, certo? Então, olha só, você já fez seus 2 argumentos. Então, como é que vai ser? No primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai defender a questão da inoperância governamental. E no segundo parágrafo de desenvolvimento, você vai falar a respeito da desigualdade social. Certo? Então, a introdução tem a tese, e é obrigatório você trazer sua tese no texto dissertativo argumentativo. E nos desenvolvimentos, você vai defender ainda mais seus argumentos. E como consiste o processo de argumentação? A argumentação, ela vem de um repertório produtivo que você vai trazer, certo? Depois dessa fundamentação teórica, que é o repertório produtivo, você vai exemplificar, então você vai se aprofundar. Você vai dizer como que isso realmente está acontecendo. Então, como que o governo ele contribui para uma educação precária. Quer seja por conta das escolas que estão em péssimas condições, as escolas públicas, ou mesmo por conta de falta de profissionais que o governo não contrata. Enfim. E aí, depois disso, eu vou apenas trazer a minha consequência, que é... Lembrando que a consequência, que é a parte final da estrutura do parágrafo de desenvolvimento, é a minha reflexão crítica, certo? Então, eu vou apenas refletir. Então, depois de ter dito que o meu argumento 1 é a inoperância governamental, depois de ter trago um repertório produtivo, depois de ter exemplificado como que isso acontece, ou seja, me aprofundar no meu argumento, eu vou fechar. Então, eu vou dizer que, consequentemente, isso prejudica ainda mais a educação brasileira. Um exemplo, né, que é a minha reflexão crítica. Então, eu vou fazer isso nos 2 parágrafos de desenvolvimento. E na minha conclusão, eu vou fechar. Nem todas as conclusões de concurso pedem uma proposta de intervenção. Geralmente, quando eles querem uma proposta de intervenção, eles já falam isso no próprio edital. Então, você precisa ter um modelo, uma estrutura já pronta, tá? De como se faz uma conclusão sem colocar proposta de intervenção, que é justamente sintetizar a tua ideia. Concluir o argumento 1, concluir o argumento 2 e pá, fechar.